Morreu aos 68 anos Akira Toriyama, o criador do Dragon Ball. O mangá Dragon Ball é o quarto mais vendido da história. Bom, como sabe toda a gente, no dia 1º de março faleceu Akira Toriyama, tendo sido esse falecimento anunciado apenas no dia 8, uma semana depois, como já é meio que costume acontecer no Japão, ou pelo menos como foi com o Miura, autor de Berserk, que morreu há alguns anos e também só foi anunciado uma semana depois. Diante disso, muitos não, mas alguns aí do canal, alguns inscritos, alguns companheiros aí, me perguntaram se eu não ia fazer algum vídeo falando sobre o Akira Toriyama, fazendo homenagem ao Akira Toriyama, falando sobre a morte dele e coisas desse tipo. E a verdade é que eu não planejava fazer nada realmente. Eu vou explicar por que eu não planejava fazer nada ao longo desse vídeo, mas como vocês me questionaram, quiseram saber, eu resolvi fazer sim. E o fato desse vídeo estar saindo muito depois, do dia 8, que foi quando foi anunciado, também tem um pouco a ver com o que nós vamos conversar aqui. Enfim, então a primeira coisa que eu quero falar acerca do Akira Toriyama, já que é para falar sobre a perda dele e é para ser uma, entre aspas, homenagem, que na verdade esse vídeo não é uma homenagem a ele, e eu vou explicar isso também mais pro final. Mas já que ele é o centro das atenções, é sobre ele que nós temos que falar, então comecemos falando sobre ele especificamente. Porque eu acho o seguinte, vendo toda a repercussão que a morte dele teve no dia 8, no dia 9, um pouquinho no dia 10 ainda, eu percebi uma coisa que eu já sabia, mas de vez em quando você esquece, aí você vai lembrando, à medida que os eventos vão acontecendo, eu percebi o quão subestimado o Akira Toriyama era. E eu não tô falando aqui no sentido de, tinha gente que dizia que ele não sabia escrever nada, tinha gente que dizia que ele era um autor ruim e tal, não tô falando nesse sentido de subestimado, o qual eu já ataquei em vários vídeos ao longo da história desse canal, Aliás, esse canal começou tentando defender o legado do Akira como escritor, mas ele é subestimado, na minha opinião, em relação ao tamanho dele perante a história. E isso é muito louco, porque ao longo desses dias que passaram, você via muita gente falando o quão importante ele era, o quão grandioso ele foi, o quanto ele significou para cada uma das pessoas. Ele foi homenageado por clubes de futebol, por jogadores, por governos, o governo de El Salvador, o governo acho que da França. Enfim, foi uma morte que furou completamente a bolha, não ficou só restrita à bolha otaku, e mesmo assim eu ainda acho que ele é subestimado. E por que eu digo isso? Porque a gente tem que entender, muito embora eu não seja um grande especialista em história em quadrinhos, na história da arte, da nona arte, dá para dizer com muita tranquilidade que o Akira Toriyama foi um dos maiores expoentes da história dessa arte. Eu arrisco a dizer que a gente não conseguiria contar a história dos quadrinhos em 10 nomes, em 10 autores, sem que um desses autores fosse o Akira Toriyama. E isso pelo motivo seguinte: hoje, nos dias atuais, a nona arte, a chamada nona arte, a história em quadrinhos, ela sobrevive, ou melhor dizendo, a sua faceta mais relevante no mundo inteiro, disparadamente, é o mangá. O mangá vende mais do que os quadrinhos americanos dentro dos Estados Unidos e fora nem se diga, na Europa, na América Latina, nos outros países da Ásia, enfim. O fato é que a vertente, vamos chamar assim, de história em quadrinhos que mais vende e que mais tem influência e relevância nos dias de hoje é o mangá. Os heróis americanos, os grandes heróis americanos, eles ainda são muito relevantes, mas principalmente por causa do cinema. As pessoas não estão parando para comprar as histórias do Homem-Aranha, sei lá, acho que do Homem-Aranha até compram, mas a maioria das pessoas não está acompanhando as histórias do Batman nos quadrinhos, do Superman nos quadrinhos, enfim, dos X-Men e de qualquer outra coisa desse tipo. Claro, óbvio que é importante dizer que os quadrinhos no geral, inclusive os mangá, vendem menos em edições físicas do que vendem em outras épocas, porque obviamente as pessoas estão abandonando as mídias físicas. Também acontece com jornal, com revista, com Blu-ray, com tudo. Não é só o mangá. Mas se você pensar quais são as histórias que são mais consumidas na mídia história em quadrinhos, sem dúvida nenhuma são os mangá e mais especificamente os mangá shonen. E aí a gente já começa a entender o que é que eu quero dizer quando eu falo que o Akira Toriyama é um dos autores mais importantes
da história da mídia. Porque essa influência tremenda do mangá shonen no mundo inteiro tem tudo a ver com Dragon Ball. É claro que quando a gente fala de processos históricos, não existe só uma pessoa que é responsável pelo processo inteiro. Então seria errado dizer que foi só o Akira Toriyama que criou esse novo cenário para as histórias em quadrinho, mas não é exagero dizer que ele é a principal figura. Ele não é a única, mas ele é a principal. Ele é a ponta de lança. Foi a ponta de lança que fez os animes e os mangá e a cultura pop japonesa ganhar o mundo. Nos Estados Unidos isso é muito claro, né? Eles colocam o filme de Akira, a obra, né, Akira, não o Toriyama, mas o filme de ficção científica Akira, como sendo a primeira mídia japonesa em animação que teve uma grande relevância e abriu os olhos de muitos para o que se produzia no Japão, mas quem consolidou mesmo foi Dragon Ball. E bem assim, mundo afora, né? Aqui no Brasil especificamente, quem abriu os trabalhos foi Cavaleiro do Zodíaco, mas quem consolidou foi Dragon Ball. E assim vai em todo o mundo. Eu não sei exatamente como é no continente africano, mas com certeza nos outros países da Ásia foi assim, com certeza na Europa foi assim, nos Estados Unidos foi assim, na América Latina foi assim. Então, por que o Akira Toriyama é uma figura tão importante para a história dos quadrinhos? Porque essa configuração que nós temos hoje, e hoje nós podemos dizer que em termos de vendas e de relevância da mídia quadrinhos, o mangá shonen carrega nas costas a mídia quadrinhos, como eu disse. Os outros quadrinhos são coisa muito de nicho. E o mangá é de nicho também, mas é um nicho maior. É um nicho mais pujante e mais vivo do que o nicho das outras histórias em quadrinho, inclusive a dos heróis americanos. E quem criou esse cenário atual, ajudado por outros, mas quem foi o principal fator foi Dragon Ball. Foi a obra-prima do Akira Toriyama. De maneira que não tem como você contar a história dos quadrinhos sem falar em Akira Toriyama. Eu acho que dos autores que vieram do Japão, só o Tezuka é mais importante do que ele e ninguém mais. E aí, sei lá, ele tá no patamar de nomes como, sei lá, o Alan Moore, o Stan Lee, coisas desse tipo. Então, o que eu quero dizer é muito simples. Nós perdemos um cara que ele não é... A influência do Akira Toriyama não se mede por anos e nem por décadas. A influência do Akira Toriyama se mede por séculos ou talvez até por milênios. Aí não tem como saber porque a história em quadrinho é uma arte jovem, né? Mas ele é um cara geracional, ou melhor ainda, geracional não, ele é um cara dos séculos mesmo. É um cara que no século no período de um século você tem 2 ou 3 com a importância que ele teve dentro de um certo segmento. Então nós perdemos um cara colossal mesmo, um cara gigantesco, um cara absurdo. Pra gente tentar fazer um exercício de pensamento, tente pensar aí em um autor que tem a influência que o Akira Toriyama teve para as histórias em quadrinho em outras artes. Por exemplo, quem é o cara do cinema que tá vivo, que tem a influência que o Akira teve pros quadrinhos? Eu não vejo ninguém. Tem grandes diretores vivos aí, grandes lendas do cinema, mas com esse nível de importância pros rumos que a arte tomou, eu não vejo ninguém. Quem é o cara da literatura que tá vivo, que tem tanta importância para a literatura quanto o Akira teve pros quadrinhos? Ninguém. Claro que no caso da literatura é um pouco mais difícil você ter um cara com essa influência hoje em dia, porque a literatura é uma arte milenar, aí sim, né? Enquanto que os quadrinhos não. Pelo menos os quadrinhos entendidos da maneira como se entende contemporaneamente, né? Mas o fato é, na medida em que ele é uma das figuras mais importantes da história dos quadrinhos, ele é uma das figuras mais importantes da história da arte, porque ele é uma das figuras essenciais de uma modalidade de arte. E ele é uma das figuras determinantes para a história e para a compreensão de como aquele tipo de arte se desenvolveu. Então nós perdemos um cara desse tamanho, um cara absurdo desse tamanho. Para além disso, ele criou uma obra que é um dos pilares da chamada cultura pop, né? Porque se você pensar nos grandes pilares da cultura pop, você tem, sei lá, Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter, não sei o que, e Dragon Ball. Então, ele influenciou de uma maneira muito gigante, muito absurda a chamada cultura popular do mundo todo. Transcendeu muito os limites do Japão e abriu as portas para que outras obras que vieram depois, tipo One Piece, Naruto, pudessem também ter grande influência na cultura popular das gerações a partir dos anos 80, né? Então, foi um cara desse tamanho que nós perdemos. Um cara dessa influência, dessa magnitude. Uma figura insubstituível para a arte dos quadrinhos. Não tem muito como chegar em outra conclusão. E outra coisa que eu fico pensando muito sobre o Akira, e aí essa é a parte mais doida de todas, é de como ele conseguiu fazer uma coisa tão grandiosa, ele conseguiu ter um legado tão absurdo, tão gigantesco, ele conseguiu ser determinante para toda a história de uma arte. Eu vou enfatizar muito isso para ver se vocês entendem o tamanho disso. Ele é uma das figuras mais determinantes da história de toda uma modalidade de arte.
E ele conseguiu fazer isso fazendo tudo parecer muito fácil. Claro, eu não tô dizendo que a vida do Akira Toriyama foi fácil, e nem tô dizendo que ele não trabalhava. A gente fica brincando que o Akira era vagabundo, não sei o que, mas não tem como você ser um autor vagabundo dentro da Jump. Isso não existe. Aliás, a própria noção do que seria um japonês vagabundo já é muito estranho, porque eles têm essa ética de trabalho quase obsessiva, né? Quase psicopata. Então é óbvio que ele trabalhava muito. É óbvio que, assim como todos os outros mangaka, e principalmente os mangaka de publicação semanal, ele viveu uma rotina excruciante durante muitos anos. Então é claro que a vida dele não foi simples. Mas a questão não é se é simples, a questão é de parecer simples. O Akira fazia as coisas de uma maneira tão despretensiosa que parecia muito fácil. E realmente eu tenho a impressão de que para ele era mais fácil do que para os outros. Apesar de ainda ser difícil, era muito mais fácil para ele do que para os demais. Quando você pensa na história de como o Akira entrou no mundo dos mangá, como ele virou um mangaka, é uma história muito mais despretensiosa do que a dos outros, porque a história média do mangaka, né, a história do mangaka médio é, não, desde pequeno eu gostava de ler mangá, eu tinha o sonho de ser um artista, eu tinha o sonho de desenhar minhas próprias histórias, e aí eu fui trabalhando, fui treinando até a hora que eu consegui ser contratado, e aí eu fui trabalhar como assistente para aprender como é que era o ritmo de produção, para aprender como é que era o know-how da coisa, e o Akira não teve nada disso. Um belo dia ele tava num café, ele tava precisando de dinheiro, tava duro, tava quebrado, ele viu lá que tinha um anúncio que os caras estavam contratando, ele desenhou uma história meio de improviso, uma sátira fuleirona de Star Wars. Não foi aprovado porque aquele concurso específico não permitia sátiras, mas o desenho dele impressionou o Torishima, que é o editor lendário da Shueisha, né, que ficou à frente da Jump por muito tempo, que foi, não sei, acho que foi o primeiro editor do próprio Akira, e o Torishima encorajou ele a desenhar outras histórias para tentar passar em outros concursos. Então veja, o cara entrou na parada porque ele precisava de dinheiro, e aí ele despretensiosamente viu um anúncio, foi lá e fez, e isso mudou a vida dele. Quando você pensa no modo como, por exemplo, o Super Saiyajin, que é a transformação mais icônica da história do mangá shonen, e eu sei que fã de One Piece gosta de ficar querendo controverter com o Gear 50, mas não tem nem comparação. O Super Saiyajin é a transformação por excelência do mangá shonen. E por que é que ele é do jeito que ele é? Porque eu não queria gastar tinta. Tá ligado no que eu tô falando? Quando você pensa naquilo que eu mesmo já disse várias vezes aqui no canal, de que ele é um gênio da vagabundagem, porque ele não planejava nada do que ele escrevia. Ele ia escrevendo a história de Dragon Ball à medida que as coisas iam se encaminhando, ele ia vendo qual era a melhor forma de dar andamento para a história. E você contrasta com um cara como Oda, por exemplo, que planeja tudo meticulosamente e que desde o início de One Piece já sabia como a história ia terminar, então ele nunca perdeu muito o foco do que ele estava fazendo. E o Akira ia fazendo as coisas de improviso, entre aspas, de todo jeito. E mesmo assim a obra de Dragon Ball, dentro desse contexto, tem muito poucos furos graves de roteiro. Então quando você vai somando essas histórias e muitas outras, né, o próprio fato de ele dizer que ele era muito preguiçoso e tal, ele passa muito a impressão, você fica com a impressão de que as coisas eram mais fáceis para ele do que eram para os outros. E eu acho que era mesmo. O Kurumada, eu acho que essa entrevista é verdadeira, o Kurumada declarou lá nos anos 80, que ele era um dos grandes autores da Jump juntamente com o Akira, que ele, Kurumada, era uma galinha dos ovos de ferro, ao passo que o Akira Toriyama era a galinha dos ovos de ouro, porque pro Kurumada chegar onde ele chegou e fazer o que ele fez, ele teve que suar muito sangue para ele chegar no patamar do Akira, e na verdade ele não chegou no patamar do Akira nem em termos de sucesso, e por mais que eu seja simpático a Cavaleiro do Zodíaco e goste dessa obra, nem em termos de qualidade, né? E era tudo muito difícil, muito precisava de muito esforço por parte do Kurumada para chegar ali, e pro Akira as coisas pareciam sair simples da pena dele. O Togashi, que é um grande fã do Akira, estudou meticulosamente Dragon Ball para poder fazer Yu Hakusho e portanto fazer sucesso na Jump dos anos 90, que era muito orientada para as histórias de ação. Então quando você compara a história dele com a história de todos esses outros, as coisas pareciam mais fáceis. E isso para mim é a marca da genialidade. Eu sei que é muito estranho a gente falar isso pro público que gosta do shonen, porque o público do shonen é o público do Rock Lee, né? Dos caras que conseguem as coisas por meio do esforço, por meio da determinação, de nunca desistir, de nunca baixar a cabeça. E aí às vezes talvez esse público forjado nessa ética talvez não valorize tanto os grandes exemplos de genialidade, de talento natural que existiram ao longo da humanidade, mas eu valorizo. E eu sim acredito em talento natural. Eu acho que sim, as pessoas têm aptidões para fazer certas coisas, e para as pessoas que têm aptidão a fazer as coisas saem mais fáceis do que para os outros. Ponto. Isso não quer dizer que se você não tiver aptidão, você não tem chance de prosperar na sua vida, não é isso. Só que você vai precisar fazer uma força muito maior do que o cara que tem o talento. E para mim o Akira é um exemplo de um talento colossal para fazer o que ele fazia, para ser um quadrinista, para ser um ilustrador, para ser um desenhista, e por que não para ser um escritor também, se você considerar aquilo que eu disse, de que ele escrevia Dragon Ball no improviso e mesmo assim é uma história que para de pé. É uma história muito sólida e muito consistente em tudo.
tudo. Claro que tem seus erros, como toda história tem seus erros, até One Piece com seu planejamento meticuloso tem defeitos. Dragon Ball também tem, mas é uma história sólida, é uma história redondinha e feita quase que de improviso, semana a semana, né? Então o Akira Toriyama, assim, é um exemplo de um talento assustador. Eu gosto muito de comparar o Akira com o Romário, né? Eu sou um grande fã de futebol, já tive a oportunidade de falar algumas vezes aqui no canal. Eu sou um grande fã de futebol e essa não é a primeira vez que eu comparo o Akira Toriyama com o Romário, porque a primeira vez foi quando eu falei da minha ideia de quadro do Ensina Akira, que foi baseado numa página de Instagram que é o Ensina Romário, né? E o Romário tinha muito isso, ele tinha muito essa vibe. Ele dizia, eu nunca falei que eu não treinava, eu falei que eu não gostava de treinar. E realmente o Romário treinava, mas ele treinava meio daquele jeito, né? Frequentemente ele ia pro jogo no domingo, tendo passado a madrugada do sábado na balada, enchendo a cara de cachaça. E chegava no domingo ele fazia 3 gols. Acabava com o jogo. Ao passo que outros jogadores, muito mais disciplinados, muito mais focados no treino, não conseguiam fazer o que ele fez. O Romário foi um dos maiores atacantes da história, um dos maiores jogadores de futebol da história. Você não consegue me apontar 15 jogadores que foram maiores do que o Romário na história do esporte. Imagine se ele fosse focado, imagine se ele fosse disciplinado como outros, onde ele não teria chegado. Mas o fato é que o talento bruto dele era tão absurdo que ele, mesmo sendo da Esbórnia, fez o que fez. O Garrincha era um jogador desse tipo também, por exemplo. Mesmo sendo da cachaça, da festa, ele fazia o que fazia. E o Akira, apesar de não ser da Esbórnia, né? Aqui nós estamos fazendo uma comparação, obviamente, dentro dos limites do que é possível, né? Mas o Akira não era tão obcecado quanto outros autores, quanto outros colegas de Jump. Apesar de, como eu disse, a rotina dele ser foda, como a de todo mundo era, não tem como não ser. Mas ele era mais good vibes, mais tranquilo, mais relax do que a maioria dos seus pares. E sendo assim, ele ainda conseguiu fazer o mangá shonen mais influente de todos os tempos. Então, eu não tenho como olhar para uma coisa dessa e identificar outra coisa que não o puro talento, a pura facilidade. E outras pessoas, diante de um talento tão grandioso, podem ficar ressentidas, podem ficar chateadas, não sei. Eu só consigo admirar, eu só olho com admiração, com veneração para essas manifestações muito grandes de talento que tem em tudo, né? Eu não tenho esse tipo de talento para nada, mas eu fico muito feliz e muito realizado, sei lá qual é a palavra, quando eu me deparo com esse tipo de talento, né? Com essa quantidade tão grande de talento quanto o Akira tinha para fazer as coisas que ele fazia. Então, assim, são as duas coisas que eu gostaria de falar sobre o Akira, pra gente refletir um pouco sobre o tamanho do Akira Toriyama para as artes como um todo e para a história dos quadrinhos como um todo, que é um tamanho muito grande, e a gente ter a dimensão da pessoa que nós perdemos e essa genialidade, esse talento natural, esse talento bruto, quase inigualável entre os seus pares. Pouquíssimos autores de quadrinhos podem dizer que tiveram o talento que o Akira teve. E, bom, sendo quem ele foi, ele inspirou a vida de muita gente, ele marcou a vida de muita gente, a minha incluso, e por isso eu só posso ser grato. E agora nós vamos para a segunda parte do vídeo, que é a parte que fala a respeito de mim, que obviamente tem que ser a segunda parte porque o foco é nele e não em mim. Eu sou só um youtuber, as homenagens são para ele. E aí aqui a gente entra no porquê é que eu inicialmente não pretendia fazer um vídeo sobre o Akira Toriyama. O motivo mais simples de explicar e que eu cheguei até a dizer em alguns comentários é que eu gosto de pensar que eu tive a felicidade, eu tive o privilégio de fazer a melhor homenagem que eu podia pro Akira enquanto ele ainda estava vivo. Claro que para ele não tem relevância nenhuma isso porque ele falava japonês e não me consta que ele assistisse YouTube, então obviamente ele não sabe do que eu fiz. Mas até aí ele também não sabe das homenagens que foram feitas para ele depois da morte, né? Pior ainda. Então a questão não é se o Akira sabe ou deixa de saber, obviamente, mas sobre você valorizar o legado de um artista tão grande quanto o Akira. Eu tive a felicidade de poder dizer que valorizei esse legado quando ele ainda estava vivo, porque esse canal surgiu com uma série de vídeos do Dragon Ball Não Tem História. Então é uma série de vídeos no qual eu queria provar por A mais B que Dragon Ball tem história bem escrita e que o Akira era muito melhor do que as pessoas diziam que ele era, o que muitos dizem aí que ele é. Então a melhor homenagem que eu podia fazer a ele é essa. Eu não tenho como fazer uma homenagem que supere essa, até porque são, sei lá, 15 vídeos, 16 vídeos de 20, 30 minutos, é um material muito extenso de 6, 7 horas, considerando tudo, só elogiando o cara. Então como é que eu vou fazer em um vídeo de 10 minutos, de 15 minutos, uma homenagem melhor do que essa? Não tem como. Então é uma coisa que eu mesmo não consigo superar e é um privilégio de ter feito, de ter defendido, entre aspas, o legado do Akira Toriyama, como se ele precisasse de uma coisa dessa, mas de ter homenageado o legado dele enquanto ele ainda era vivo.
enquanto muita gente ainda tava aí preocupada em falar mal dele, em dizer que ele não era nada demais, em ficar rebaixando a figura dele pra exaltar Kishimoto, Oda, Togashi ou qualquer outro autor que as pessoas gostam de ficar fazendo esses flamezinhos na internet, né? Então quando as pessoas estavam mais preocupadas em fazer isso, eu gastei minha energia pra homenagear o legado dele. Então esse é um dos motivos pelos quais eu não pretendi fazer um vídeo específico para homenagear o Akira originalmente. Mas existe um segundo motivo que é um pouco menos fácil, menos simples de explicar, que diz respeito a nós, a nossa vida na era da internet. É uma coisa que eu fico pensando muito, né? De como depois da internet, o modo como a internet revolucionou as comunicações, e isso permitiu que eu que não sou ninguém, tivesse um canal e tivesse um público com o qual eu posso me comunicar. Mas essas redes sociais que permitiram a voz a todo mundo, elas trouxeram algumas coisas um pouco estranhas de lidar, se você for parar pra pensar direitinho, que é a ideia da publicização de tudo. Hoje em dia tudo é conteúdo, entendeu onde eu tô querendo chegar? Tudo é conteúdo, tudo é instagramável, tudo é, não sei, me parece uma maneira das pessoas mostrarem pros outros alguma coisa, sinalizar para os outros alguma coisa, até a morte. E é aí onde a coisa me pega, porque eu não queria, por exemplo, e aí eu falei que o fato desse vídeo estar saindo com muito atraso tem a ver com isso, porque eu não quero, eu não me sinto confortável, eu vou dizer dessa maneira, eu não me sinto confortável com tratar até a morte como se fosse um conteúdo qualquer. Então eu não quero pensar nessa coisa como, não, eu vou fazer o vídeo de homenagem ao Akira enquanto o assunto ainda tá quente, porque as pessoas querem ver, então as pessoas querem dar like, as pessoas vão comentar. Eu não quero isso, porque pra mim essa é uma linha que eu não fico muito confortável em cruzar, no sentido de, beleza, a gente faz conteúdo, a gente tem que jogar o jogo, a gente bota uma thumbzinha apelativa, que obviamente eu não vou fazer aqui nesse vídeo, mas bota uma thumbzinha apelativa, faz um negocinho pra chamar a atenção, beleza, o jogo tá aí, o jogo é pra ser jogado. Mas eu acho que tem certas coisas que não tem que entrar na lógica desse jogo, sob pena da gente ficar maluco, da gente perder o sentido das coisas. E pra mim a morte, a inevitável morte, é uma coisa dessas. Eu não tô fazendo isso aqui, é importante deixar claro, tá? É por isso que eu disse que esse ponto era o mais complexo. Eu não tô fazendo isso aqui pra condenar ninguém. Eu não estou fazendo isso aqui pra condenar as pessoas que fizeram homenagens ao Akira Toriyama logo no momento em que foi anunciada a morte dele. É por isso que é complicado, porque pra mim é ambíguo. Porque eu fiquei genuinamente emocionado ao ver o tamanho das homenagens que ele recebeu. Porque eu não esperava isso. Eu realmente não esperava. Eu acho que das celebridades que morreram nos últimos anos, a única que teve uma quantidade tão grande de homenagens mundo afora foi o Pelé. E eu, obviamente, esperava que o Pelé tivesse esse tanto de homenagem, porque o Pelé foi o Pelé. E eu nunca tinha parado pra pensar que o Akira Toriyama fosse ter essa repercussão toda quando ele falecesse, que tantas pessoas fossem homenageá-lo, que o mundo fosse ficar de luto por um dia, 2 dias. E isso me deixou satisfeito não, né? Obviamente, porque eu não queria que ele tivesse nos deixado, óbvio. Mas assim, me deixou contente a reverência que as pessoas tiveram pro momento da morte dele. Então, eu não tô falando isso aqui pra condenar as pessoas, porque, querendo ou não, eu gostei do fato dele ter sido tão homenageado, das pessoas terem tratado a figura dele com tanto respeito e com tanto carinho quanto trataram nesses dias. Mas é ambíguo pra mim, porque ao mesmo tempo eu fico pensando que, mas aí quer dizer, então eu vou fazer um vídeo sobre a morte do Akira Toriyama porque é o que se espera de mim, afinal de contas eu sou um youtuber que fala de Dragon Ball, então é o papel esperado de mim que eu fale alguma coisa sobre a morte do Akira Toriyama, não porque eu realmente queira falar ou tenha alguma coisa pra falar, mas porque é conteúdo, e as pessoas esperam que eu faça conteúdo até da morte do cara. Então assim, onde é que tá a linha? Como é a maneira certa de se portar nesse caso? Porque beleza, é legal homenagear o cara, mas até que ponto é uma homenagem mesmo e até que ponto a gente não tá entrando na lógica do conteúdo da rede social que tem que ser produzido porque é o papel que se espera do produtor de conteúdo. É complicado pra mim. E aí a minha reação natural seria guardar silêncio, porque é meio isso, né? Diante do luto a gente guarda silêncio. É o normal a gente fazer no nosso dia a dia, quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um amigo. A gente consola quem tem que ser consolado, claro, e depois a gente guarda o silêncio. Como eu não conheço a família do Akira Toriyama e nem os seus amigos próximos, eu não tenho que consolar ninguém. Então a minha reação seria guardar o silêncio, porque eu não queria tratar a morte dele como um conteúdo de rede social. Porque eu sou um youtuber de Dragon Ball, então eu tenho que falar, porque... Mas ao mesmo tempo, por mais que eu faça essas reflexões todas, eu não tenho como escapar 100% dessa lógica, e aí vocês começaram a me pedir, e novamente, eu não tô criticando ninguém. Eu acho natural que vocês me perguntassem o que é que eu achei da coisa, porque quem me conhece na internet, as poucas pessoas que me conhecem falando de Dragon Ball. Então é natural que as pessoas perguntem, e aí, o cara morreu, tal, como é que tá? Eu não tô demonizando ninguém aqui, é natural que se pergunte isso, às vezes até no automático. Mas eu tô só propondo essa reflexão, até que ponto a gente não trata até a morte
como só uma coisa de conteúdo, uma coisa de hype. Ah, tá no momento, o cara morreu agora, então tá quente o assunto, vamos falar, o que é que você acha, o que é que o outro acha, vamos ver os vídeos, vamos ver os tweets, enfim, vamos publicar coisas, porque nessa era da internet tudo é publicável, tudo é publicizável, então a gente tem que falar tudo, a gente tem que expressar tudo, a gente tem que mostrar tudo uns pros outros, porque senão é como se não existisse, sei lá, é tudo uma loucura, é tudo uma doideira, e por conta desse tipo de pensamento é que eu não pretendia fazer nada. Mas, já que vocês me pediram, eu tô aqui fazendo, porque como eu disse, eu tô questionando, mas eu não consigo escapar completamente dessa lógica. Eu sou um produto dessa era das redes sociais, então eu não tenho como escapar completamente, mas eu pelo menos estou tentando fazer isso um pouco afastado do momento, passado um mês, para não entrar nessa coisa de, eu tô falando enquanto o assunto ainda é quente. Pode ser que esse vídeo aqui, pode ser não, com certeza esse vídeo aqui vai pegar muito menos views do que pegaria se eu tivesse feito no dia 9, mas é justamente esse o ponto, porque eu não quero pensar nessa coisa como um vídeo que eu fiz, porque o cara acabou de morrer, o cadáver dele ainda tá quente e eu vou me aproveitar para ganhar views e crescer meu canal em cima disso. Eu acho muito estranho. Repito, não estou dizendo que todo mundo que fez uma homenagem fez isso, tá? Não estou dizendo que todo mundo fez isso. Não estou acusando pessoas específicas, mas eu tenho certeza que muita gente entrou nessa lógica dessa maneira aí. E é uma lógica na qual eu não queria entrar. Enfim, ditas todas essas coisas, agora eu vou falar dos meus sentimentos em relação à perda do Akira Toriyama. Como eu me senti, né? Porque eu sou o menor dos menores dessa história toda. Tudo bem, vocês estão no meu canal e no meu canal vocês querem saber a minha opinião. Mas o mais importante é o Akira, quem foi o Akira, o legado do Akira e todas essas coisas. Mas como é que eu me senti e como eu estou me sentindo até agora? Em momento nenhum eu fiquei triste com a morte do Akira, tá? Eu sei que teve gente que chorou, que se emocionou e tá tudo certo. Cada um reage de uma maneira. Eu não tô aqui também pra cagar a regra sobre como deveria as pessoas agir. Eu não sou aquele tipo de cara que fica, eu nem conhecia ele. Que as pessoas ficam chorando por um cara que não conhecia, bicho. Cada um sabe do seu. Eu não tô aqui pra ser sommelier de reação, pra ser sommelier de tristeza dos outros. E eu também tenho um pouco de entendimento para saber que às vezes um artista pode influenciar mais a vida de uma pessoa do que aquele que está próximo, que é aquela pessoa que está ali do seu lado. Porque é assim que é o ser humano. Às vezes o cara se comunica por meio de sua arte de uma maneira tão profunda com outras pessoas que às vezes um amigo não consegue se comunicar dessa maneira com outro amigo, um colega não consegue se comunicar com outro colega. Então eu não tô aqui para ficar cagando regra em cima de quem ficou triste ou não ficou triste e tal. Eu não fiquei triste, mas eu fiquei com um sentimento de incredulidade no sentido de que a ficha não caiu. E a ficha minha não caiu até agora, porque eu não consigo pensar no Akira Toriyama como uma pessoa que não está mais entre nós, entende? Toda vez que eu pensava no Akira, que eu pensava, o cara morreu. Ele não tá mais aí. Eu tinha um sentimento de estranhamento. E eu ainda tenho esse sentimento de estranhamento, quase um mês depois da parada. Eu ainda acho muito estranha a ideia de que nós estamos falando do Akira e ele não está mais aqui. Porque por mais que eu não o conhecesse, eu falava muito dele aqui. E aí você adquiriu uma certa falsa proximidade, né? Ele parece próximo a você, muito embora ele nem soubesse da minha existência. Mas ele parece próximo a mim do tanto que eu falava dele, do tanto que eu comentava a obra dele, do tanto que eu tentava entender o modo como a cabeça dele funcionava na hora de criar sua arte, etc, etc. A gente vai falando e criando uma certa falsa proximidade e talvez eu pensasse, ou talvez tivesse no meu subconsciente a ideia de que o Akira Toriyama sempre estaria aí, porque desde que eu me entendo por gente, o Akira Toriyama estava aí. Tem alguns animes que eu consigo traçar quando eu conheci, como foi a primeira vez que eu assisti. Notadamente eu me lembro muito claramente da primeira vez que eu assisti Yu-Gi-Oh! E da primeira vez que eu assisti Cavaleiro do Zodíaco, mas eu não me lembro quando e nem como eu conheci Dragon Ball. Dragon Ball sempre esteve aí, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de Dragon Ball. E eu conheci o nome do Akira Toriyama muito antes de eu saber o que era um mangaka, de eu saber como é que funcionava a indústria das coisas, de eu saber que primeiro os caras faziam a história em quadrinho, depois adaptavam na animação. Eu não sabia nada, eu era uma criança, mas eu conhecia o nome do Akira Toriyama por causa de revista que eu lia, por causa, sei lá, que aparecia nos créditos, né, baseado na história do Akira Toriyama, enfim. Esse nome, essa pessoa sempre esteve aí na minha vida. Então, talvez por conta disso seja muito estranho pensar que ele não está mais aí, quer dizer, fisicamente, né? O legado dele tá aí pra sempre. Enquanto existir a humanidade, ele vai estar sempre por aí, né? Essa parte dele, essa parte da alma dele que foi a sua obra vai ficar sempre por aí, não só Dragon Ball como todas as outras coisas que ele escreveu e que ele criou. Mas é isso, então o meu sentimento era e ainda é de estranhamento. Eu falo do Akira Toriyama como uma pessoa morta, como uma pessoa que não tá mais entre nós, e eu acho estranho, eu acho esquisito, não parece real, não parece que aconteceu, parece um sonho, sei lá, parece alguma coisa que eu tô viajando, uma impressão da minha mente, e que ele ainda tá aí como ele sempre esteve, mas ele não tá. Então o meu sentimento pessoal foi esse, até hoje é esse.
nunca foi de tristeza, de chorar, de verter lágrimas. Muito embora algumas homenagens tenham me emocionado de verdade, notadamente a carta do Kishimoto, tá? A carta do Kishimoto foi muito triste e ela me emocionou, mas o sentimento geral é esse. Então assim, eu falei que esse vídeo ia ser mais intimista pra gente conversar sobre coisas e eu tava pensando especificamente nessa história da lógica das redes sociais, de como ela às vezes nos condiciona a tornar tudo público, quando às vezes a gente deveria talvez guardar um pouco mais de silêncio, mas ao mesmo tempo eu não sei se é assim, porque foram bonitas as homenagens e eu fiquei feliz como fã do Akira que eu sou, em ver a reverência que as pessoas tiveram com ele depois da morte. Então é difícil de achar respostas, é difícil de saber onde é que a linha é traçada entre uma coisa e outra, e eu realmente não sei. Se eu dissesse que eu sei as respostas, eu estaria mentindo, mas eu vim aqui para conversar com vocês sobre esse assunto. E por fim, então, a questão da homenagem. Como eu já falei, a melhor homenagem que eu poderia ter prestado a ele foi aquela série de vídeos do Dragon Ball Não Tem História. Por conta disso, eu vou fazer aqui uma proposta e vocês vão me dizer nos comentários aí do vídeo. Que tal se, como homenagem, né, vamos dizer assim, para o Akira, eu relançasse o primeiro vídeo daquela série, só que agora com uma edição boa, agora que nós temos o nosso grandioso Miguel trabalhando para nós. Se eu lançasse novamente aquele primeiro vídeo da série do Dragon Ball Não Tem História, que é o vídeo no qual eu lanço os pontos gerais, porque a série de vídeos foi bem pensada nesse sentido. Eu comentei cada parte do mangá de Dragon Ball Z, mas antes eu lancei um vídeo com pontos gerais. E se eu lançasse esse vídeo de novo, agora com uma boa edição? O que é que vocês acham dessa proposta aí? É uma proposta boa ou é uma proposta ruim? Tipo, você tá querendo parasitar e o cara morreu, você tá querendo farmar dinheiro fácil nas costas de dinheiro? Não, que eu não ganhei nenhum dinheiro com esse canal, né? Mas você quer farmar view fácil com o vídeo que você já fez, ao invés de se dar o trabalho de produzir uma coisa nova? Não sei. Me digam aí o que é que vocês acham. Deixa aí teu comentário, teu like. E semana que vem, aí sim, retomaremos a programação. Quer dizer, se vocês quiserem esse vídeo do Dragon Ball Não Tem História com uma nova edição, né, recalchutado, o próximo vídeo vai ser esse. Por enquanto é só, valeu e até a próxima.